Usa, Senhor, como sempre tens usado, para falar conosco, para falar com a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Queridos, é com muita alegria que nós temos de Deus o privilégio e a honra de poder retornar a esta casa mais uma vez para juntos engrandecermos ao nome do nosso Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Harrison, muito obrigado, pela vida do nosso pastor Ezequias Bezerra e por todos os irmãos da equipe desta igreja maravilhosa. Eu quero convidá-los a pegarem as suas Bíblias, por favor, e abri-las para lermos o texto que está no Evangelho que Mateus escreve. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 13. Capítulo 13. E nós iremos fazer menção dos versículos de número 8 até o versículo de número 12, para a glória e honra do nome de Jesus. Capítulo 13, versículos 8, 9, 10, 11 e 12. Diz-nos assim a poderosa palavra: outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra 60 e outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se deles os discípulos, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, e ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Amém? Glória a Jesus. Senhoras e senhores, queridos e amadas, o texto que acabamos de ler neste instante, ele nos é glorioso por nos fazer ver, vislumbrando uma tarde quando Jesus, saindo da sua casa, chegando na praia, nas regiões em Cafarnaum, a multidão que não lhe abandonara, cercaram-lhe mais uma vez. Jesus sempre fazendo prodígios, sinais e maravilhas. Naquela tarde, quando a multidão lhe cercou, Jesus entrou em um barco, assentou-se, enquanto toda a multidão estava de pé na beira da praia. Então Jesus olhou para eles, e sendo Jesus o princípio, a palavra, o verbo, os tesouros e a profundidade da ciência, do entendimento de Deus, ele percebeu que naquela tarde era um momento propício para que ele, por mais uma vez, fizesse manifestações das verdades de Deus para aquele povo. Então Jesus percebe a necessidade daquela multidão que ele cercara, e ele começa ensinando-lhes por
parábolas. E nesta vez ele vai dizer que certo homem saiu a semear. E quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho. E o texto diz que vieram as aves do céu e comeram as sementes que caíram à beira do caminho. A outra parte caiu em um terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda, mas vindo o sol, a temperatura aquecendo a semente e as suas raízes que acabaram de nascer, fazem com que resseque. E ela ressecando, pois não deu tempo das raízes encontrar a umidade no solo, elas morrem. A sequência da narrativa do pedagogo é: a outra parte caiu entre os espinhos, e nascendo a semente, os espinhos lhe sufocaram, e sufocando a semente também morreu. E ele está ensinando e vai dizer o versículo 8: mas, porém, em outra parte caiu a semente, e caindo em uma terra boa, produziu uma semente por 100, a outra semente por 60 e a outra semente por 30. Então Jesus conclui este seu ensinamento dizendo: quem tem ouvidos, que ouça. Quando ele termina de enfatizar a necessidade de ouvir, seus discípulos que estavam com ele no barco se aproximam e lhes perguntam: mestre, por que falas por parábolas estas coisas? Estávamos aqui, a multidão chegou, e ninguém perguntou nada sobre semente, ninguém falou nada sobre terra, ninguém perguntou nada sobre semeadura. Estamos na beira da praia e o Senhor vem com esta lição. O que quer dizer isto? Porque falas por parábolas? E Jesus, olhando, vai dizer: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino, e a eles não, porque aqueles que têm lhes serão dados, mas aqueles que não têm, até o que tem lhes será tirado. Você pode dizer glória a Deus? Senhoras, queridos e queridas, a história que a Bíblia nos revela e os princípios da interpretação bíblica nos orienta, e somos conhecedores de que neste momento o Senhor Jesus está fazendo uma manifestação dos mistérios do reino. E quando ele está revelando um dos segredos do mistério do reino, a respeito da colheita, da salvação das vidas, de ganhar as almas, de restaurar as almas, ele também está nos avisando a respeito daqueles que receberam o direito de conhecerem os mistérios do reino. O Espírito Santo, meu amigo, lampejou da sua glória o insight de esclarecimento e me fez perceber, dentro das 3 figuras reveladas no ensino de Jesus,
a mensagem que vai marcar a sua vida nesta noite. Você acredita nisto? O Espírito Santo lhe trouxe aqui para dizer a você, ao seu coração, à sua alma, ao seu intelecto, à sua esperança, à sua fé, que hoje Ele coloca um divisor de águas na tua história. Você acredita nisto? Levante a sua mão direita e dê um brado de glórias para Jesus. A interpretação da Bíblia, irmãos, nós somos estudantes desta santa palavra, sabemos que toda a interpretação, exegeticamente, ela aponta para uma verdade. É a verdade de quem fala para aqueles que ouvem. A interpretação exegética desta palavra é uma, porém a sabedoria, a sapiência, a profundidade de Jesus é tão grande que Ele vai usar elementos na sua figura que vão abrir para nós um grande leque de revelações. E aqui nesta noite, o Espírito Santo, Ele me consegue fazer perceber este leque aberto da sua revelação, para dizer aos irmãos que nas figuras desta parábola existe uma mensagem de Deus para a sua vida. A primeira figura da parábola do mestre, no capítulo 13, é a figura do semeador. A segunda figura é a figura do solo, e a terceira figura é a figura da semente. Os três elementos constituintes desta parábola são as figuras carregadas de mensagem. Quando o Espírito Santo me concede o privilégio de ver a lição do semeador dentro desta parábola, é que percebam, queridos e amados, quando ele está narrando, o fato não é verídico, o fato é ilustratório. Este fato é uma narração de um ensinamento, as linguagens de figura de um método rabínico. Ele está contando que o semeador saiu para semear. O semeador, ele tem consigo um bornal, ele tem consigo um bornal, e neste bornal ele carrega as sementes. À medida que ele vai semeando, a história da Bíblia vai dizer que uma parte da semente caiu à beira do caminho. E note que nas expressões de Jesus, é como que o semeador semeou e ficou esperando para ver o retorno daquela região em que ele semeou. É tanto que ele semeia, e o texto vai dizer o que aconteceu com aquela porção. E na primeira parte, na primeira porção, caiu ao pé do caminho. E o que é que acontece? As aves vêm e comem aquelas sementes. A narrativa prossegue, a prédica de Jesus continua. A segunda parte, ele joga e ele fica olhando. E onde é que ela cai? Ela cai sobre os terrenos rochosos. Ele espera, e o que acontece? O sol queima. A terceira parte, ela cai aonde, pastor? Ela cai sobre os espinhos. Ele espera, ela cresce, mas não frutifica. Também ela morre. Mas a quarta parte, a quarta vez, ela cai aonde? Ela cai em uma terra boa. E na terra boa, o que é que acontece? Ele vai ter a colheita que ele não esperava. Por quê, pastor? Porque Jesus está ensinando neste exato momento para aqueles que lhe seguem, para aqueles que lhe escutam, para aqueles que lhe assistem, para aqueles que duvidam dele, uma grande lição espiritual. E a primeira lição é esta: nós não podemos
desistir nunca e nem olhar para trás quando as coisas estiverem dando errado. A primeira parte caiu, ele esperou ter lucro e não teve. A segunda parte caiu, ele esperou ser vencedor e não conseguiu. A terceira parte caiu e ele mesmo assim não conseguiu trazer para si algum benefício. Porém, ele não desiste de contar a parábola e o semeador não desiste de semear. Ele semeia na quarta parte, e o Espírito Santo, ele vai dizer ao meu entendimento, às vezes na nossa trajetória, nos nossos empreendimentos, no nosso ministério, nos nossos sonhos, na nossa empresa, no nosso casamento, a gente vai investindo e vai esperando o retorno, e geralmente, algumas vezes, você investe e o retorno não vem. Porque a semente é o investimento de quem semeia. Você já leu o capítulo 26 do livro do Gênesis? O que é que está escrito? A Bíblia diz que na terra de Gerar aconteceu uma grande seca e logo uma grande fome, pois as pessoas naquele tempo dependiam da agricultura. Se não chove, a semente não germina. Se ela não germina, ela não brota mais semente. Ela não brota mais semente, ela não cresce. Então quem plantou vai perder e vai ficar no prejuízo. Porém, naqueles dias, por causa da crise, ninguém estava semeando. Mas José, a Bíblia diz que melhor Isaac estava lá, ele tinha semente, estava na crise, estava na seca, mas ele tinha promessa, estava na seca, mas ele tinha fé, não chovia, mas ele tinha um Deus. Então ele disse: eu vou semear e a minha semente não vai morrer. Ele semeia e a Bíblia diz que no mesmo ano ele vai colher 100 por 1 naquela terra. E quem não semeou, porque ficou com medo de perder a semente, porque quem depende do fruto da semente não pode perder a semente. Jesus está ensinando, o semeador já perdeu a primeira parte, saiu a segunda parte, perdeu a segunda parte, saiu outra vez, perdeu a terceira parte. A luz de alerta vai dizer: pare, porque você só está perdendo. A lógica vai gritar e vai dizer: analise, porque você só está perdendo. Mas o semeador que nasceu para semear e que tem semente ainda no seu bornal, ele acredita que o seu milagre vai acontecer a qualquer momento. Você crê nesta palavra? Pegue na mão desta pessoa que está do seu lado, por gentileza. Aperte a mão dele bem forte até sentir a pressão arterial dele na sua mão. Apertou a mão dele, olhe para ele dentro da retina dele e diga assim para ele: creia que a terra boa está chegando para a sua vida, e Deus vai restituir tudo aquilo que você já semeou, e numa só colheita. Meu Deus, levante a mão e dê um brado de glória. Aplauda ele, que ele merece. Ele não desiste porque deu errado, porque a primeira intenção nossa é parar quando tudo dá errado.
Quando as coisas começam a desandar, a gente começa a querer rever ou reaver, reavaliar, repensar. É natural. Você abre um ponto, abre o comércio, faz o investimento e você espera, e aquilo que você espera não alcança. Aí a primeiro mês, o terceiro mês, os prejuízos, as contas, você não consegue vencer. A engrenagem não funciona, é somente prejuízos, e alguém vai dizer: desiste desse negócio, muda de ramo. Lá dentro as suas convicções são abaladas e você começa a pensar e a dizer: eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, porque a coisa não está andando. Será que Deus está neste negócio? Será que Deus está comigo? Porque eu ouvi um hino e o hino dizia que é vitória, só vitória. E vitória, só vitória é apenas no hino. Porque na verdade com Deus, Deus lhe leva por caminhos tortuosos, esquisitos, solitários, desertos, humilhantes, terríveis, para você entender a Deus pelo um lado especial e sair daquela situação muito mais fortalecido. Se Deus desse-nos vitória, só vitória, e tirasse de nós o direito de viver as frustrações, e arrancar-se de nós o direito de viver as decepções, e nós vivêssemos apenas sendo vitoriosos em todas as questões das nossas escolhas, nós não seríamos obreiros aprovados pelo fogo. Porque, pastor Henrique Boroni, é muito fácil, é muito agradável, é muito acessível, é confortável louvar a Deus ou estar ao lado de Deus quando tudo está dando certo. Difícil é conseguirmos de cabeça de pé enaltecer ao Eterno, louvar a majestade santa e atestar a nossa fé quando as coisas estão dando errado. A Bíblia vai dizer no capítulo 19 e 20 do livro de Juízes que acontece uma história na vida de Israel. A Bíblia diz que naquela cidade um levita vai ver a sua amada, a sua concubina. Ela volta para a casa do seu pai. O levita volta para buscar a mulher amada, e lá nas terras em Gileade, na tribo de Benjamim, homens pegam esta mulher e defraudam ela, abusam dela, de sorte que o seu esposo, o levita, ao pegar esta mulher defraudada, ao pegar esta mulher abusada, ele com um sentimento de repulsa, um sentimento de dor, porque os povos da nação de Israel tinham acabado de ser distribuídos nas terras, não havia ainda um histórico. Acredito que este tenha sido o primeiro grande crime hediondo no meio dos filhos de Israel, e ele corta esta mulher em 12 pedaços, pois ela tinha ficado no estado de quase morta, e manda um pedaço dela para cada tribo de Israel, para mostrar a afronta que a tribo de Benjamim fez contra a mulher daquele levita. A história da Bíblia diz que desceram todas as tribos e elas vieram para fazer justiça, contra a tribo de Benjamim. Chegaram na tribo, falaram com os anciões e disseram: nós queremos os homens de Belial que fizeram isso. E a Bíblia diz que eles tomaram conselho e disseram: não daremos nossos homens nem nossos irmãos. Levantou-se uma grande crise no meio do povo de Deus, tanto que está escrito que as 10 tribos se reúnem para descer e para pelejar, para vingar a mulher do levita. Diz a Bíblia que
oraram ao Senhor e perguntaram a Deus: Senhor, pelejaremos contra o nosso irmão, pelejaremos contra a tribo que está, a tribo de Benjamim. E diz o texto que o Senhor disse: vai e peleja contra eles. Está escrito que quando oraram e perguntaram ao Senhor: quem vai primeiro pelejar? O Senhor disse: a tribo de Judá. A tribo de Judá desce para pelejar. Era muito maior a tribo de Judá. Vieram muitos mais homens do que a tribo que havia em Benjamim. E quando chegaram na peleja, o que aconteceu, pastor Henrique? Da tribo de Judá morreram 22 mil homens. Quando morreram os 22 mil homens, eles voltaram para o monte e foram orar de novo e disseram: Senhor, nós oramos, falamos contigo, o Senhor mandou descer a peleja, descemos a peleja e eles nos mataram, Senhor. Estamos lá para vingar o irmão e fazer justiça e tirar o opróbrio de sobre a vida do levita. O Senhor mandou e nos deixou perder a peleja. Perguntamos ao Senhor: desceremos mais uma vez? E o Senhor lhe disse: vai. E eles descem para pelejar. E quando pelejam uma segunda vez, no outro dia, diz a Bíblia, morreram 18 mil. Aí eles entram no monte com a mão na cabeça, sem entender mais nada, e disseram: estamos querendo fazer a coisa certa, e por que é que está dando errado? E quando eles olham para Deus, se quebrantam, gemem, choram, orando ao Senhor. O Senhor olhou para eles e viu que eles estavam quebrantados, viu que eles estavam envergonhados, viu que eles estavam revoltados por não entenderem a dinâmica de Deus. Então falam mais uma vez ao Senhor: mesmo assim, Senhor, desceremos outra vez para pelejar contra nossos irmãos. Deus olhou, sorriu e disse: é esse sentimento que eu quero que fique escrito para que meu povo entenda. Eu amo um povo que mesmo perdendo, continua me obedecendo. Mesmo tendo prejuízos, continua querendo a minha posição. Mesmo estando tudo errado, eles continuam querendo me agradar. Pode ir dessa vez, que eu vou dar vitória, vou tirar a vergonha e vou fazer vocês vencedores. Nem sempre é vitória, porque na derrota Deus nos ensina algumas lições. A Bíblia diz que depois de semear a terceira vez, os prejuízos aumentaram. Ele havia no seu bornal algumas sementes, mas o espírito do semeador é muito forte, porque enquanto tem semente, existe a esperança de ter a colheita. Enquanto tem semente, ainda tem a esperança de dar certo. Enquanto tem semente, ainda tem a esperança de haver abundância na sua vida. Então o semeador disse: eu vou semear mais uma vez. E na quarta vez que ele semeia, a Bíblia diz que ele encontra a terra boa. E ao encontrar a terra boa, se prepare, surpresa dentro de surpresa. Por quê, pastor? Porque ele tem a semente, mas ele não sabe o poder da semente que ele tem. Aleluia. Ele joga a semente. Se ele joga a semente em uma proporção de 10, ele pensa: deve nascer aqui 10 peizinhos e vai fazer aqui uma moita em número de 10. Só que na semente que ele joga, Deus tem uma surpresa para a vida dele. Pegue na mão desse irmão aí, pegue na mão dele mais uma vez, aperte bem forte e diga assim para ele, profetize, seja a boca de Deus. Diga assim: se ainda tem semente, haverá milagres na tua vida. Diga: se ainda tem semente, se prepare para a surpresa de Deus. Se ainda tem semente, Deus vai te surpreender.
Ele merece. Labadara suri mikamanara. Por quê, pastor? Porque o texto vai dizer que ele joga semente e haviam sementes da mesma espécie, porém com potenciais diferentes. Porque de uma semente não nasceu um, de uma semente nasceu 30. E da outra semente não nasceu um, da outra semente nasceu 60. E da outra, pastor, da outra nasceu 100. O que isso quer dizer? Se você continuar semeando, mesmo tendo prejuízos, vai chegar uma hora que na colheita que Deus estender a mão sobre você, todos os prejuízos da primeira, da segunda e da terceira serão restituídos. Aplauda Ele mais uma vez. A lição do semeador, do grego, é o termo chamado upomoné, que quer dizer perseverança, resistência, paciência e insistência. Não mude de direção. Se Deus te chamou para fazer esta obra, não desista porque está dando errado. Mas pastor, meu negócio não está dando certo. Não deu certo ainda. Mas se tu estás com Deus na tua vida, ainda tem semente de milagre para você. Teu comércio vai dar certo. Levante a palma da mão para eu profetizar nesta noite. Adabarassuri bicamaná. Levante a sua mão. O teu casamento, o teu comércio, o teu ministério ainda não decolou, você ainda não granjeou, só está investindo e as coisas só estão saindo e não estão voltando. Mas não desista, continue, porque vai chegar o momento em que Deus vai abrir o céu de uma forma tão grande para você, que você vai voltar cheia da bênção de Deus. Fecha a tua mão, dá um grito de glória e aplaude ao teu Deus. Aleluia. Pegue o dedo de profeta assim, aponte para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: o segredo da colheita, porque Jesus ensinou os mistérios do reino, e um dos mistérios do reino para uma grande colheita é nunca desistir enquanto houver semente. Aplauda Jesus, que Ele merece. Se ele, na prédica de Jesus, joguei a primeira, perdi, joguei a segunda, perdi, joguei a terceira, perdi, vou parar. E ele voltava com menos semente do que tinha. Por isso que ele diz: e ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. Mas aquele que tem, por que tem? Porque não desistiu enquanto estava perdendo. Se ainda tem, eu creio. Se ainda tem, eu vou. Se ainda tem, eu faço. Se ainda tem, Deus não vai deixar. Porque, pastor, ele fez uma promessa usando a boca, a mente, a mão e a pena de Paulo, dizendo: eu darei semente a quem semeia. Não desista. Põe a mão no ombro do seu irmão assim, diga assim para ele: querido, eu sei que os cheques estão voltando. Diga: eu sei que as contas estão atrasadas. Diga: eu sei que a agenda está parada. Mas não desista. Deus vai te honrar. Vai chegar uma hora, tu vai pagar os cheques, vai pagar as contas, e vai andar tanto de avião no Brasil, que vai ficar enjoado. A semente vai produzir. Aplaude a Jesus de Nazaré. Eita Deus. Ele é fiel, irmão. Alguém uma vez disse assim: rapaz, desiste, não vai dar certo. Eu digo: mas eu acredito. E não adianta querer tirar. Saia de pé. Meu Deus, é forte, viu? Olha, irmão, não dê ouvido a quem não semeia.
Porque quem não semeia fica dizendo: só tem pedra, só tem espinho, é só beira do caminho. E Deus está dizendo aqui nesta noite: eu vou abrir o céu para você. A terra boa está chegando, vaso. Aponta o dedo para esse irmão, profetiza para ele se alegrar. Diga a ele: a tua hora da terra boa está chegando. Quando você menos esperar, vai germinar, vai crescer, vai produzir. Eita! Aleluia! Esta é a primeira figura, a lição da perseverança. Se tem semente, continua, não desiste. Deus é Deus de milagre. Eita, meu Deus! Tem uma Alamacebadara Sori que andarai. Esta semana alguém vai ser surpreendido por uma providência de Deus tão grande. Você entrou no quarto esta semana e orou a Deus dizendo que não sabe como vai fazer para se manter no mercado e funcionando. Mas uma palavra do Senhor para você: eu vou criar uma situação e aquilo que não tem vai chegar na sua mão para você saber que eu sou. Alabracamana Surimicai. Meu Deus, é forte esse manto. Aleluia. Vai chegar a hora, as sementes vão manifestar-se. Deus vai te surpreender. Alguém não dá nada pelo bornal que está nos seus ombros, mas tem sementes poderosas na sua mão. Ai, meu Deus do céu, Adaracamanácia. E quando elas forem semeadas, alguém vai esperar um pouquinho e vai vir grandes coisas e vai dizer: quem foi que semeou? Aleluia. A segunda, irmãos, figura que nos ensina neste texto é a figura do solo. 4 solos são manifestados. E esses 4 solos têm uma representação muito forte. Na escola interpretativa conhecida como a escola de Alexandria, cujo os pais desta escola, os mais célebres intérpretes e exegetas da Bíblia, foram chamados neste tempo desta escola como Clemente de Alexandria e Orígenes, pois acreditavam em que a Bíblia tinha um sentido alegórico e alegoricamente produziria ser traduzida completamente. Só que apareceu também a escola de Antioquia, considerada como a escola da história histórico-gramatical, e esta interpretação é aquela literária e histórica, vindo esta de Teodoro de Mopsuestia e João Crisóstomo, o Boca de Ouro. A história nos ensina. E também veio depois a escola ocidental, que é esta que nós temos, os brasileiros, os pastores do Brasil, que nós cremos na junção das duas interpretações, tanto histórico-gramatical como alegórica, porque a Bíblia tem seus momentos de alegorias e os seus momentos que são escritos ao pé da letra. Portanto, no capítulo 13, no capítulo 4 de Marcos e capítulo 8 de Lucas, o texto dos evangelistas vão nos ensinar que os 4 solos falam de 4 tipos de coração. Coração aqui não é cardíaco, coração aqui é lébido, hebraico, centro, meio, alma, razão, entendimento, pensamento. O homem imaterial, o nosso ser pensante. 4 tipos e eles se revelam. No primeiro tipo está escrito: uma parte da semente caiu aonde? À beira do? Em Lucas ele é mais preciso e o médico vai dizer que caindo à beira do caminho, a semente foi pisada. Prestem atenção, os irmãos aqui, a maioria mora aqui e os irmãos são daqui, mas aqueles que já viveram, estiveram, passaram e foram de interiores e matas e lugares assim, sabem que aonde no mato se faz um caminho, naquele caminho por onde se anda, por onde se trafega, naquela região o mato não cresce, a vegetação não cresce. E por que ela não cresce? Porque o terreno do caminho é o terreno por onde transitam as pessoas, os animais e todos aqueles que passam. Logo, a terra do caminho, ela fica uma terra pisada.
pisada. E ela estando pisada, é natural que ela fique socada, ou melhor, enrijecida. Quando chove que molha e que alguém pisa, vai socando. A terra vai se endurecendo. A terra estando dura, não existe semente capaz de penetrá-la. Por quê, pastor? Porque a terra está pisada. O Espírito Santo nos faz perceber que há uma necessidade de arar a terra antes de semeá-la. E qual é o procedimento do arar a terra? É usar um arado de boi ou um arado manual. E o que é que ele faz? Ele arranca a terra, ele fofa a terra, ele risca a terra, para soltar a terra. Para quê? Para que a semente possa cair na terra e entrar na terra. Jesus, ele é sábio, ele é o mestre, a profundidade. A mente de Deus está escrito em Isaías: os meus pensamentos são mais altos. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 11, versículo 33, quem sondou e conheceu a mente do Senhor, que é a profundidade, ou seja, ela é profunda. Jó, o patriarca, vai dizer: nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos, porque tudo tu podes. As três visões da mente de Deus: ela é alta, ela é profunda e ela é toda poderosa. Jesus, sabendo, conhecendo, vai dizer que quando a semente cai em uma terra pisada, eita Deus, ela não germina, porque a terra pisada é uma terra ferida. E quando alguém está ferido, ele não consegue produzir. Por quê? Por causa das feridas. Alguém que já sofreu uma traição, alguém que já foi vilipendiado no trabalho, humilhado na empresa, ela começa a sofrer de alguns traumas por causa da circunstância. E no momento em que este trauma está presente, esta pessoa, por mais equilibrada, por mais eficiente, por mais eficaz, começa a não produzir mais o que produzia, porque toda enfermidade nos debilita, paralisando a nossa eficácia. É tanto que a Bíblia vai dizer que a terra que está ferida, a terra que está ferida precisa ser sarada. Aí ele abriu o coração para Salomão e disse: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra ferida. Jesus chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está acamada com uma febre muito profunda. Alguns especialistas acreditam que era malária, porque naquela região havia muitos pântanos, sobretudo perto de onde eles estavam, e a febre que ela tinha não era normal, ela estava doente. E olhe na Bíblia, no Novo Testamento, para todos os doentes você vai encontrar a solução, e a equação é esta: levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te e come. Levanta-te e fica. Por quê, pastor? Porque todo doente deita. E quem deita para. Ninguém trabalha deitado, ninguém prega deitado, ninguém come deitado. Deitado a gente não produz. Então a terra ferida, a semente não entra. A semente não entrando, o semeador está tendo prejuízos. Olhe para esse vaso aí e diga assim: vou terminar agora. Diga assim para ele: ei vaso, Jesus está falando. Diga: o Espírito Santo está analisando o investimento de Deus, e ele está percebendo
que tem semente que não está entrando. Diga: hoje, esta terra será curada, porque Jesus não investe para perder, e você é terra comprada, escolhida por Ele. Deixa eu ver quem crê, levante a mão e dê um salva de palmas. A terra ferida. Como é que se sara a terra, pastor? Agricultores sabem, precisam colocar sal. Precisam colocar, porque o sal ele tem algumas propriedades que ajudam quando a terra é estéril. Capítulo 2, segundo livro dos reis, Eliseu na terra de Jericó, os filhos disseram assim: Senhor, esta terra é infrutífera. As sementes aqui não germinam, e quando germinam não produzem. Eliseu disse: peguem sal e tragam para mim numa tigela. Vou jogar sal na água e vou tirar toda a esterilidade desta terra. Jogaram sal, a terra ficou curada. Aí Jesus aparece no Sermão da Montanha, olha para eles e diz assim: vós sois o sal da terra. Aonde você chegar, eu vou curar na tua família, eu vou curar no teu trabalho, eu vou curar aonde a sua presença de sal estiver. Glorifique o nome dele, sal. Ele está dizendo que vai curar, ele está dizendo que vai restaurar, porque tem semente poderosa do céu caindo na terra e nunca mais as aves vão comer esta semente. Hoje Jesus vai quebrantar esta terra. Alabaracas teremicai. Aplauda Jesus que ele merece. Pastor Harrison, já terminou meu tempo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua história. Ainda faltou a terra com pedra, a terra com espinho, mas Jesus é bom. Outra vez, pastor, me convida e eu venho. Glória. Você pode ficar de pé.